transtornos psíquicos, as chamadas doenças dos tempos modernos, como a síndrome do pânico e a depressão, somam para o tema dessa nossa conversa aqui no Pense Rio com o Dr. Talvani de Moraes, professor de psiquiatria forense e pesquisador do Instituto de Psiquiatria da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e a doutora Sônia Maria Mota, psicanalista e presidente da Associação Brasileira de Neurologia e Psiquiatria Infantil, a ABNEP Rio, e a participação da nossa jornalista Silvia Serra. Agradeço a presença de vocês. E para começar a nossa conversa aqui no estúdio, doutora Sônia, eu gostaria de saber a opinião da senhora, né? Está havendo um consumo excessivo de psicotrópicos aqui no Brasil? Vou responder como psicanalista, porque um psicanalista não medica, né? O psicanalista, na sua função de psicanálise, ele nunca medica. Mas a gente trabalha em equipe, a gente ouve, de fato, alguns outros profissionais que têm se queixado, principalmente na área infantil, que com uma certa facilidade há uma demanda de outros profissionais, por exemplo, às vezes da escola de uma criança, que rapidamente se coloque aquela criança sob medicação, né? E eu creio que às vezes falta um pouco mais de aprofundamento na avaliação antes de tomar uma diretriz como essa. Porque, embora a gente veja realmente algumas coisas com muito bons resultados, com a parte medicamentosa facilita muito, às vezes até o próprio trabalho de outros profissionais, mas às vezes a gente vê que há um certo apressamento, né? Falta, às vezes, um pouquinho de prudência para avaliar bem a situação. E vejo isso também em adolescentes, que eu creio que é uma clínica também que precisa ter muito cuidado, até porque a associação não foi a todo psicotrópico, é sempre de droga que se trata, né? E na adolescência a gente pensar, né, em já sair começando com uma droga, mesmo que uma droga no bom sentido da droga, é sempre uma questão. Doutor Talvani, e na opinião do senhor, está havendo um uso excessivo de psicotrópicos? Está, e há um detalhe curioso, quer dizer, no mundo atual, moderno, o que houve é que os meios de comunicação tornaram fácil o acesso às notícias sobre saúde, sobre inquietações do ser humano. Então, por causa disso, e até de também medicações, o que acontece? Eu costumo dizer, estão tentando medicalizar a vida hoje em dia. O que eu quero dizer com isso? Pessoas não suportam muito bem reações que são normais, de ansiedade, a perda de um ente querido, então já acham que é depressão, tá? A inquietude em relação a determinadas dificuldades financeiras já chamam de ansiedade e assim por diante. Ou seja, estamos padronizando o comportamento humano à luz dos aspectos psicanalíticos e psiquiátricos. Isso não é correto, porque o ser humano ele tem altos e baixos na sua existência, ele tem momentos de dificuldade. Então, medicar isso é um absurdo. As pessoas hoje confundem, por exemplo, tristeza com depressão. São coisas diferentes, só para dar um exemplo. A depressão, é claro que na depressão existe a tristeza como um dos componentes, mas não é só a tristeza. A tristeza existe como uma reação normal de qualquer ser humano. A doutora, por exemplo, deve ver no consultório muitas vezes pessoas que, diante de determinados fatos vivenciados, sofrem muito, relatam que estão muito tristes, né? É o desfazimento de uma relação conjugal, por exemplo, né? O enfrentamento de determinadas perdas na vida. E isso não é motivo para se medicar. Isso é motivo para se orientar a pessoa. Então, dizia eu do mundo moderno, o que acontece hoje? Existe um chamado Dr. Google, que todo mundo conhece na internet, em que as pessoas vão lá e relatam alguns sentimentos que estão vivenciando, imediatamente vem uma resposta fria e universal. Está com um quadro de pânico, está com um quadro de depressão. E aí a pessoa já entra no consultório do psiquiatra com o diagnóstico e com o tratamento. Eu já tive casos de a pessoa chegar e dizer, doutor, o que eu tenho é uma depressão e a melhor medicação no momento é essa. Eu digo, bom, então o senhor veio aqui só para que eu possa, por causa da minha prerrogativa legal,
assinar um receituário, mas o senhor já sabe, não precisa da consulta. Quer dizer, a pessoa distorce. Então, está havendo um exagero das drogas psicofarmacológicas, dos psicotrópicos, dos ansiolíticos, antidepressivos, pelas pessoas. Então, o que acontece é o seguinte, é preciso a gente olhar isso. Volto a dizer, o ser humano tem reações normais de ansiedade, de tristeza, de alegria, de repulsa, de sentimento de rejeição. Tudo isso está dentro do contexto do viver humano. Tentar medicar isso é um até, absurdo. né, doutor, um sinal psicopatológico quando não tem esses sinais. Exato. Às vezes está passando até por uma situação difícil e não apresenta nenhum desses sinais, né, esperados, vamos dizer assim. Claro que não são agradáveis, mas são esperados. O próprio Freud, né, que é o pai da psicanálise, embora ela tenha se desenvolvido mais com outros autores também, mas o Freud já dizia, a saúde mental exatamente corresponde ao equilíbrio entre determinadas forças instintivas e forças da própria censura social. Esse é o equilíbrio normal. Então, todo mundo tem que viver isso. Doutora, o fato é que hoje em dia muito se fala em doenças do pânico, depressão, pessoas que são bipolares, crianças, né, que têm déficit de atenção. Eu perguntaria à senhora o seguinte, a psicanálise, ela é uma, digamos, uma ciência que chega a todos, quer dizer, ou seja, falta também um diagnóstico que, através da fala, da análise, muitas pessoas poderiam evitar o uso de medicamentos? Hoje a ciência colabora muito interessante com a psicanálise, né? O que a gente chama até de neurociência. Já está provado que a grande maioria dos chamados medicamentos que vão trabalhar com a mente, ou como vocês falaram, com o psíquico, eles, depois de um certo tempo, eles chegam ao mesmíssimo resultado que nós conseguimos através do uso simplesmente da palavra, que não é uma pouca coisa, porque a nossa mente é movida por linguagem, por palavras, né? Claro que são palavras carregadas, não são palavras quaisquer, mas são palavras, são ideias, né? O nosso mundo psíquico é o mundo das ideias. Né? Seria uma prevenção? Poderia se pensar assim, né? Porque há um índice hoje na Organização Mundial de Saúde assustador de que as doenças mentais já estão ocupando o 5º lugar nas doenças incapacitantes que existem no mundo, não é isso, doutor? Exatamente. Isso é muito preocupante, eu creio que para qualquer pessoa que se interesse, não é, pela saúde mental da população, porque quando a gente diz incapacitante, são aquelas que vão levar as pessoas a não mais serem produtivas para si próprias e para o seu país, não é? E como a gente está vendo isso também aumentando muito em crianças, esses diagnósticos que você citou, assim, muito rapidamente, isso que o doutor Thalvani falou é quase cotidiano. E é muito delicado, porque não adianta a gente desqualificar e dizer, tá aqui, tchau. Não, né? Às vezes são pais, você tem que ouvir aquilo tudo com muito cuidado. Está havendo um exagero, inclusive, volto ao ponto que eu falei antes, um exagero, né, doutora, da nominação de determinados comportamentos. Que sejam diferentes do habitual, mas que não sejam patológicos. Por exemplo, falou em crianças. Hoje, toda criança que seja inquieta já ganha o rótulo de hiperativa. É hiperativa, precisa ir levar ao médico para tomar uma medicação, e essa medicação, inclusive, para os verdadeiros hiperativos, é uma medicação que não pode ser usada larga-mana, porque ela é um excitante cortical, tá? É uma medicação que excita o Ela comportamento. faz um efeito contraditório. Exatamente. Quer dizer, né? Já é agitado, aquela coisa fogo contra fogo, né? Nesse sentido, né? Então, se a criança tiver um perfil de não doença hiperativa, mas seja simplesmente uma criança inquieta, que é comum, antigamente se chamava de levado, fulano é levado. Agora é hiperativo, quer dizer,
passa a se batizar de outra. É perigoso até você medicar essa criança, porque você vai piorar o quadro dela, quer dizer, a inquietude vai aumentar se ela não é uma verdadeira hiperativa. Eu creio que talvez valesse a gente acrescentar, como o doutor estava falando, que eu acho que a gente vive uma cultura muito hedonista, de muito... tudo é ligado ao prazer, e os pais chegam a levar, por exemplo, uma criança ao consultório pedindo assim, nós viemos aqui, doutora, porque a gente quer garantir que o nosso filho seja feliz. Como se alguém pudesse garantir a felicidade de alguém. Nem pais podem garantir felicidade de filhos, né? Porque, na verdade, felicidade é um estado momentâneo e que cada um tem que se responsabilizar pela sua felicidade. E também não está em pílulas vendidas na farmácia. Certamente. Então, eu creio que esse ideal de muita felicidade, de muito prazer, também conduz isso a qualquer coisinha que resvale já fica sendo visto como psicopatológico. Freud dizia que psicopatologia a gente todos temos a todo momento, né? Perfeito não é humano. Então, eu acho que também o exagero é assim, qualquer coisinha já, daqui a pouco os sonhos vão ser patológicos, né, doutor? Porque são tão loucos nossos sonhos, né, já vão categorizar, né? Doutor Thalvani, a depressão pode ser considerada hereditária? Quais são as principais causas? A medicina é uma coisa curiosa isso, né? A medicina, em grande parte das doenças, ela não tem a causa primeira. Quer dizer, esse é um pensamento cartesiano que nós todos leigos, quando leigos, temos necessidade, né, de pensar. Se existe um efeito, tem que haver uma causa. E nem sempre a medicina tem essa resposta. Porque existe algo em medicina, eu vou tentar explicar de maneira muito rápida aqui, existe o que se chama multifatoriedade. O que é isso? É a convergência de vários fatores que podem gerar um efeito comum. E você não pode, muitas vezes, identificar a partir só do efeito qual é a causa mais importante ou a prevalente. Um exemplo clássico, a gente aprendeu lá no nosso curso primário e secundário, né, que hoje é o fundamental, como mudaram a terminologia, aprendeu, por exemplo, que a água é composta de hidrogênio e oxigênio. Né? Todo mundo aprendeu, caía na prova, a pergunta, né? H2O, etc. Muito bem. Quando eu estou diante da água, eu não tenho como identificar realmente as propriedades somatórias do hidrogênio e do oxigênio. Já é uma nova qualidade. A água já é um fenômeno novo que surge. Os elementos. Exatamente. Que compõem. Então eu não posso, a partir da água, olhar... Imagine um marciano chegar aqui, você mostrar a água para ele e dizer, olha, isso é composto, esse líquido é composto de 2 gases. Ele não ia acreditar, porque na realidade é uma nova propriedade. Então, voltando à questão da doença que você perguntou, a multifatoriedade leva as pessoas a querer encontrar uma causa única. A depressão, por exemplo, foi ótimo você perguntar, a depressão é uma doença que, como eu disse, tem entre os seus componentes mais evidentes a tristeza, mas tem também uma perda de apetências, né? Há um autor brasileiro, já falecido, Nelson Pires, que ele dizia, a depressão é definível como a perda geral das apetências. O que são apetências? São apetites que todos nós temos, tanto do ponto de vista psíquico como físico. Então a pessoa tem alterações do apetite físico, da comida, tem do sono, tem da disposição para o trabalho, por isso a doutora inclusive lembrou, né, como uma doença incapacitante, disposição para se cuidar, as pessoas não se cuidam mais quando estão deprimidas, algumas até sequer tomam banho, se descuidam totalmente. Muito bem. Esse fator hereditário que você apontou, nas pesquisas feitas a gente observa que há uma prevalência dele, mas não é o único. Ou seja, em famílias onde já ocorreram casos de depressão, você tem uma incidência maior de casos de depressão. Mas isso não é suficiente para mostrar para a medicina que a hereditariedade é que influi. Por quê? Porque você tem pessoas deprimidas que sofrem depressão e que na família nunca houve casos semelhantes. Então não há uma fatalidade nessa hereditariedade. Não é fatal, não é determinante única.
existem muitos outros elementos, entre os quais elementos de ordem ambiental, educacional. A psicanálise mostra isso, quer dizer, pessoas que têm todo um componente emocional vivido anteriormente que vai descambar para um quadro de depressão. Então, a hereditariedade é um dos fatores, mas não é o único e ela tem que ser vista no todo. Obrigada, doutor. Essa conversa está muito interessante, mas agora a gente vai ter que ir para um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o nosso Pense Rio. Doutora Sônia, na opinião da senhora, está havendo uma banalização com relação ao diagnóstico de déficit de atenção? Como é que um pai pode, de repente, ter a certeza que um filho está com algum transtorno, né, mental, ou só é uma deficiência, de repente uma dificuldade pedagógica? Olha só, eu acho que pai não tem que ter certeza de nada, senão não precisa ter, né, os profissionais que se dedicam a isso. Eu acho que os pais têm que ter noções assim de sinais que estão causando ali alguma diferença, alguma preocupação. Acho que isso já seria bom demais. Quando eles percebem isso, seria muito bom, como a escola também. Porque agora também, às vezes, a própria escola já rotula, né? Eu, como sou contra rótulo, já não fico muito satisfeita. Acho que está sendo feito com uma certa facilidade, sim. E acho muito complicado quando se quer trabalhar, por exemplo, com a família, dizer que aquela criança, por exemplo, que tem um distúrbio de déficit de atenção, que isso é um transtorno mental. Nossa, isso faz, assim, eu diria, uma ferida, sabe, muito complicada na cabeça dos pais. Eu acho que a gente pode lidar com isso, embora, claro, o mental está lá, sempre para tudo, mas eu acho que a gente pode lidar com isso de uma forma mais sutil, uma forma mais delicada. Doutora, ainda falando sobre diagnóstico, há também pesquisas que dizem o contrário. Que, por exemplo, nos Estados Unidos se consome muito esse tipo de medicamento e tal, exatamente porque há um diagnóstico. E que o Brasil, por exemplo, porque não tem muitos psiquiatras, há um certo preconceito, segundo os especialistas, em relação aos transtornos psíquicos, e acaba que muitas vezes a criança ou adolescente ou adulto vai a um hospital, normalmente de menos recursos públicos e tal, e rapidamente medicam com esse tipo de remédio, de psicotrópicos. Eu pergunto ao senhor, nós temos um número de psiquiatras e de divulgação suficiente sobre a importância que se deve dar aos transtornos psíquicos? Nós temos um número de psiquiatras, os últimos dados da Associação Brasileira de Psiquiatria, de que nós temos um número razoável. Não é o ideal, mas é um número razoável. Só que a distribuição, aliás, é um problema não só da psiquiatria, da medicina em geral. A distribuição dos profissionais médicos, ela é muito desigual no Brasil. Ou seja, você tem uma concentração muito grande em Rio, São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul, e fora daí vai escasseando. E há regiões, como a região amazônica, por exemplo, onde até o médico mesmo você não tem em extensões territoriais muito grandes. Agora, quanto à questão do diagnóstico americano, eu queria lembrar como é a minha área de atuação, a psiquiatria forense, ou seja, lidar com pessoas que cometem delito e que, porventura, possam ter praticado esse delito por causa de um transtorno mental grave. Nos Estados Unidos, o que acontece é que há um exagero de determinados diagnósticos. Por exemplo, o diagnóstico de transtorno de personalidade, que muita gente banaliza, é um psicopata, né? Principalmente aquele vizinho que incomoda, né? O cidadão que torce pelo time diferente da gente passa a ser psicopata, quer dizer, é uma banalização nesse sentido. Mas, na realidade, o que acontece é que nos Estados Unidos há um exagero de determinados diagnósticos, portanto, o diagnóstico é uma coisa discutível. Me lembro até de um antigo psiquiatra conhecido na época, muito aqui no Brasil, chamava-se Henrique Roxo, que dizia, diagnóstico não é parente, a gente não tem que brigar por ele. Ou seja,
Voltando à questão americana, o que eu observo em relação aos criminosos, por exemplo, é que eles resolvem dar diagnóstico de psicopata para todos. Então, 80% dos condenados que estão presos, eles levam para a cadeia, inclusive, estão presos, eles rotulam de psicopatas. Na realidade, isso é uma tentativa de explicar aquele comportamento anômalo, diferente, a gente tem aqui também criminosos assim. Eu acho que explicar com um dado psiquiátrico não é suficiente. É claro que existem psicopatas, não há dúvida. Existem criminosos doentes mentais, não há dúvida. Mas representa uma minoria, pela minha experiência de algumas décadas trabalhando nisso. Como eu costumo dizer, não vou dizer quantas décadas para não acharem que eu sou muito velho. Eu apenas afirmo que eu sou jovem há mais tempo do que todos, né? Quer dizer, eu tenho uma juventude mais alongada. Então, trabalhando com isso, eu verifiquei ao longo dessas décadas o quê? Que, primeiro, o crime do doente mental é exceção. Não é como se apregoa nos Estados Unidos, é regra. Segundo lugar, os psicopatas existem, mas não são tão frequentes como os americanos afirmam. Então, a questão do diagnóstico, volto a ela já que você perguntou, é algo que depende muito da orientação doutrinária de quem o faz. Há alguns psiquiatras que exacerbam a sua gama de observação a ponto de diagnosticar em todo. Aliás, isso acontece com o estudante. Eu me lembro que quando eu tive aulas de psiquiatria nos bancos escolares da faculdade, eu saí de lá e cheguei em casa convencido de que alguns vizinhos que me incomodavam eram doentes mentais. Quer dizer, é uma tentativa de colocar no outro a doença como se fosse uma forma de diferenciá-lo de mim. É uma dificuldade. A estranheza pelo outro, pelo anormal, é muito comum. Nós temos dificuldade de lidar com o diferente. Isso a gente sente na sociedade atual muito evidente. Quer dizer, as diferenças são algo que nos incomodam muito. E a tentativa nossa é de dizer, eu sou o normal, o outro é o anormal. Quando, na realidade, isso não é verdade. Então, esses diagnósticos americanos, eu os coloco muito numa posição de observação. Não me convencem muito, não. Com relação à quantidade de profissionais que você perguntava, eu observo não só essa má distribuição, é fato para tudo, né, doutor? Na minha área Claro. também não faz diferente, não. Mas eu observo de fato que há poucos profissionais, muitas vezes, vamos dizer assim, atualizados, bem informados, a respeito de novas descobertas e coisas que hoje a gente já tem, digamos, às vezes 20 anos de conhecimento e não há profissional. Vou dar um exemplo do Rio de Janeiro. Ontem eu recebi um e-mail de uma mãe, como sabe que eu me dedico muito aos autismos, ela me pega o meu nome, acha o meu e-mail, me manda um e-mail pedindo ajuda para uma criança de 3 anos e ela aí começa, ela mesma, tadinha, sozinha, a tentar dar alguns sinais que ela estava julgando que poderia ser compatível. Onde ela mora? Em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Procurou em todos os serviços de saúde de Campo Grande e não encontrou respaldo de nenhum tipo de profissional que pudesse nem dizer sim, nem não, nem indicar, nem orientar, nem nada, né? Nem derivar para qualquer serviço. Quer dizer, isso é em Campo Grande, gente, alguns quilômetros dentro do nosso estado. Imagine isso, Silvia, Brasil afora, não é? Interior lá, sei lá. Amazônia. Não é? E na opinião dos senhores, os meios de comunicação tratam com responsabilidade, né? Essa é a questão dos transtornos mentais, doutor Talvani? Eu simplesmente diria, a maioria trata. Existem, infelizmente, é claro que em toda comunidade existem as exceções. Existem alguns meios de comunicação que, até por ignorância do tema, tratam a questão dos transtornos mentais como sensacionalismo. Então, quando ocorre, por exemplo, um crime, como aconteceu há algum tempo atrás, nós vimos, eu tive a oportunidade até de, através da imprensa, me pronunciar, a chamada chacina lá de Realengo, em que uma determinada pessoa invadiu uma escola e matou várias crianças e adolescentes e feriu a outras tantas, e acabou suicidando-se.
Muito bem. Aquele quadro, e eu na época tive a oportunidade de dizer, um quadro típico de patologia mental grave. O que eu diria, uma patologia psicótica. Eu só não afirmo porque não cheguei a examiná-lo. Quer dizer, mas os dados todos são compatíveis com um quadro mental grave delirante. Os vídeos que ele deixou, quer dizer, toda uma historicidade. Muito bem. Eu vi alguns órgãos, infelizmente poucos, mas alguns órgãos de imprensa fazendo sensacionalismo em cima disso, como se ele fosse uma pessoa normal que resolveu um determinado dia pegar as armas e trucidar crianças. E aí vem aqueles clamores, né, para explorar, inclusive, a sensibilidade pública. Precisamos ter pena de morte no Brasil, precisamos ter prisão perpétua para que esses fatos não se repitam. E isso não tem nada a ver com pena de morte, com prisão perpétua, com um sistema penal mais rígido ou menos rígido. Não, isso tem a ver com o que a doutora acabou de dizer, com uma boa rede de assistência a essas pessoas. Infelizmente, e eu quero deixar consignado aqui, é uma visão nossa lá da Associação Brasileira de Psiquiatria atual, nós temos tido uma desassistência a pessoas que sofrem transtornos mentais muito grandes no Brasil. Ou seja, hoje houve uma mudança no comportamento assistencial, não há dúvida. Todo mundo acompanhou o que chamou-se a alteração, né, ou transformação da assistência psiquiátrica. A reforma né? psiquiátrica. A reforma da assistência psiquiátrica. Não há mais... A psiquiatria não foi reformada. O paciente não fica mais internado exato. no hospital. E isso, o que as pessoas, aqueles interessados em fazer autopromoção, não explicam, é que isso foi consequência de quê? De todo um progresso terapêutico da própria ciência psiquiátrica. É claro que eu, inclusive, pela minha experiência psiquiátrica, peguei ainda uma época em que os recursos terapêuticos de tratamento eram muito escassos. Então você tinha os chamados hospícios. As pessoas entravam e lá ficavam, né? Porque você não tinha como tratar. Isso aconteceu, por exemplo, não só com a doença mental, aconteceu com a hanseníase, antigamente chamada de lepra também. Na medida em que você conseguiu, através da pesquisa médica, medicamentos para melhor tratar essas pessoas, hoje, por exemplo, a internação psiquiátrica é uma exceção, não é regra. Mas, infelizmente, e aí voltamos para a realidade brasileira, a nossa assistência pública, a nossa assistência em saúde mental é muito pobre, está muito fragilizada. As famílias, isso que a doutora falou em relação à criança supostamente autista, acontece com o transtorno mental. As famílias não encontram lugar para levar o seu filho, o seu irmão, o seu parente, que está demonstrando um comportamento anormal. Aqui mesmo, entre os nossos telespectadores, deve ter alguém que diz, não, mas meu primo ou meu filho está com alterações de comportamento, está com estranhezas. Onde é que eu levo? E aí você não tem onde levar, não tem como assistir essa pessoa. O que acontece? Essa pessoa pode, eventualmente, evoluir negativamente na doença e vir a ocasionar um dano grave, muitas vezes até com consequências criminosas. Então, doutor, eu até gostaria de fazer essa pergunta. Quer dizer, o objetivo é que não haja, então, preconceito nem em procurar o psicanalista e talvez nem usar o medicamento com a orientação médica. Quer dizer, o excesso de medicamentos é um problema, mas ele também não deve ser visto como um preconceito. Absolutamente, absolutamente. Eu estava falando com o doutor Talvani um pouquinho antes, que a linha entre a saúde mental e a doença mental, esse eu acho que é um grande dificultador. Ela é muito tênue. Ela não é clara, quem dera que a gente tivesse uma fronteira, né? Daqui para cá. Não é assim. É muito variável, é muito lábil essa linha. Então, eu acho que isso é um grande dificultador para todos, inclusive para o leigo, para os pais. Até porque, doutor, é bom lembrar as pessoas que estão nos assistindo, essa linha tão tênue. Por quê? Porque aquele que adoece mentalmente, ele continua sendo um ser humano. Exatamente. Ele tem as mesmas necessidades nossas, as mesmas aspirações, Exatamente. as mesmas ideias. E as pessoas muitas vezes acham que aquele que é doente mental é completamente diferente. Não,
Ele é uma pessoa que tem agora, ele tem qualitativamente, ele tem um comportamento diferente do normal. E necessita de cuidados Os especiais. gregos, aliás, né? eu gosto sempre de lembrar, os gregos tinham uma frase na Grécia Antiga muito interessante, que dizia o seguinte: enquanto o sonho, que é inclusive material de trabalho da doutora na psicanálise, o sonho é uma loucura curta, a loucura é um sonho longo. Ou seja, mostra que o comportamento da pessoa doente, é bom que a gente entenda isso, é um comportamento como se ela estivesse permanentemente sonhando. Ela está num mundo onírico, num mundo completamente fantástico, que não é o mundo que habitualmente nós vivemos. Portanto, e mania com pode ser outras considerado regras. um transtorno, um indício de um transtorno mental? Não, é transtorno mental. É que isso que a Silva falou, a gente tem muita dificuldade, né? As próprias famílias têm. Quando vão ao psiquiatra, dizem: mas doutor, o senhor é psiquiatra? Eu digo: eu sou psiquiatra, sou médico especializado em psiquiatria. É muito preconceituoso com qualquer psi. Se tiver psi na frente, já é problema. Já é, A né? psicanálise, ela é mais... Doutor, é ruim a beça. A gente não é nem terciário, é quaternário, assim, Mas o na linha de saúde. psiquiatra, a pessoa esbarra logo na placa na porta. Psiquiatria. Nossa. Não. Mas isso é uma coisa muito brasileira. Só voltando àquela questão de sensacionalismo, da questão, né, de como é que os meios de comunicação, o senhor falou muito bem, a gente não gosta do diferente, né? De uma forma geral, o humano tenta isolar, tenta circunscrever o diferente. Agora, ao mesmo tempo, isso exerce um poder de atração, isso é do humano, em qualquer lugar do mundo. Tem um poder de atração enorme, né? Então, fica sempre nessa dualidade, né, bem humana, de que bem é diferente, mas os olhos ficam assim, em cima, e muitas vezes aí a coisa descamba um bocadinho, mas isso é através dos tempos. Eu vi há pouco tempo um artigo sobre prematuros que eram expostos quase como se fosse um motivo circense. No século XIX. O doente mental, na Idade Média, era exibido em circo. Quer dizer, era como se exibiam animais, exibiam também o doente mental. Infelizmente, nosso tempo está terminando, mas eu gostaria de pedir para vocês as considerações finais, doutora Sônia. Eu queria dizer que foi muito bom estar aqui com vocês, com o doutor Thalvani, e como ele disse, mas já íamos esquentando, já vamos parar, de fato, porque dá vontade de poder conversar mais e talvez divulgar mais, né, o que a gente já vem acumulando de experiências, né, de conhecimentos nessa área, principalmente se puder ser útil aos outros, né? Obrigada, doutora Sônia, doutor Thalvani. Queria agradecer muito o convite para participar, né? Doutora Sônia, aqui com vocês, dizer que eu corroboro esse pedido dela, eu vou pedir ao diretor da casa que esse programa devesse ser um pouco maior, né? Talvez aí esticar um pouco a grade. Será que somos prolixos? Não, mas eu queria deixar uma mensagem final, que é o seguinte, que foi, aliás, uma pergunta que foi colocada aqui. A questão do preconceito. Nós estamos numa luta agora, nós da Associação Brasileira de Psiquiatria, uma luta muito intensa para tentar acabar com o preconceito em relação ao doente mental. Ou seja, essa ideia de exclusão do doente mental. Tanto que nós denominamos até essa conduta de psicofóbica. A semelhança do que se fala com homofobia, estamos tentando criar até por lei o conceito de psicofobia, para tentar exatamente, de alguma forma, diminuir essa tradição terrível, que é a tradição que as próprias famílias às vezes têm, de achar que o diferente, que o doente, é algo que não pertence ao humano. Ele é humano. Essa é a mensagem que eu queria deixar. Ele é tão humano quanto nós, apenas ele está sofrendo uma doença no momento. Bom, acho que com certeza os senhores terão outras oportunidades e eu espero que a Casa Legislativa também possa contribuir, não é isso, Ingrid? É isso mesmo, muito obrigada a vocês. E desde já, deixamos franqueados aqui o nosso espaço na Rio TV Câmara,
para mais ensinamentos de vocês sobre essa questão dos transtornos que tanto preocupam governantes, pessoal de saúde mental e população. Mais uma vez, obrigada, doutora Sônia, doutor Talvani. A conversa foi ótima. Até a próxima.